Boa tarde, pessoal. Eu vim aqui contar um pouquinho da história de Arthur. Muita gente não sabe que há 11 anos atrás, quase uma hora dessa, ele nasceu exatamente às 2 horas da tarde, eu tive uma gravidez muito complicada. Ele foi diabetes gestacional, pressão alta, infecção urinária. E quando o Arthur nasceu, ele nasceu de 6 meses, né? Já pressado para tudo. Então, ele nasceu de 6 meses. E quando ele nasceu praticamente morto. Eu escutava os médicos falando que era para reviver ele, porque ele não estava respirando. Quando ele conseguiu ouvir o chorinho dele, eles levaram ele direto para o UTI, né? Ele já foi entubado, já saiu, ele respirou, né? E entubaram ele. Onde ele nasceu, que foi no Hospital das Clínicas, não tinha suporte para ele, porque o caso dele não era um caso grave. Então mandaram ele direto para o hospital infantil. Então ele já foi na UTI móvel, né? Na UTI móvel, e ele foi para a UTI. Eu fiquei internado no Hospital das Clínicas e ele na UTI. Passaram-se 7 dias, eu fiz cesárea, né? Tive algumas complicações. E quando passou 7 dias, eu consegui, cheia de ponto, mas consegui ir na UTI para ver ele. Cheguei lá, a notícia que eu tive não foi uma notícia fácil, né? Eles falaram para mim que eles tiveram que trocar o sangue do corpo dele todinho. Ele tem algumas cicatrizes, ele estava entubado, ele respirava por aparelho. E a médica chegou a falar para mim que ele não iria, que se eu acreditasse em Deus, ou se eu fosse macumbeira, o que eu fosse, era para mim colocar minha fé em tudo o que eu acreditava. E eu era uma pessoa que eu não tinha fé. Eu não acreditava que Deus curava, que Deus salvava, eu não acreditava nessas coisas, né? E eu comecei a orar, comecei a fazer alguns votos para Deus salvar meu filho, porque eu não aceitava, se Deus me deu, eu não aceitava que Deus tirasse, né? Deus ele tem, ele sabe tudo o que é melhor pra gente, ou a gente não sabe quais são os planos dele, né? E eu comecei ali todos os dias para o UTI, ficando de 7 da manhã até as 6 da noite, todos os dias. O meu resguardo eu passei todo na UTI com ele, não podia pegar ele no colo, só podia tocar na mãozinha dele, né, pegar na mãozinha dele. E toda vez que eu ia para o UTI, eu cantava um louvor para ele. E toda vez que ele escutava esse louvor, se ele estava chorando ou se ele estava resmungando, ele parava de chorar e de resmungar. O nome do louvor é Raridade. Então, e ali foi passando os dias. Arthur melhorava de manhã, quando chegava à noite ele piorava. E nisso foi. E um dia a médica chegou para mim e falou bem assim: mãe, seu filho não vai andar, seu filho não vai falar, ele vai ficar numa cadeira de rodas. A gente teve 4 casos aqui na UTI. 2 está paraplégico, 1 faleceu, e tem um Arthur que a gente não sabe o que vai acontecer com ele, né? Mas eu comecei a orar, eu comecei a buscar e pedindo a Deus todos os dias. E quando foi no dia 21 de dezembro, no dia 18, eles me internaram com Arthur, porque Arthur não engordava. Arthur, ele de manhã ele ficava bem, quando chegava à noite ele vomitava tudo. Então ele não melhorava, ele não engordava, ele precisava de 3 quilos para sair do hospital. Ele estava com 2.800, ele precisava de 200 gramas para sair, e ele não
essas 200 gramas ele não engordava de jeito nenhum. E eu falei com Deus que no Natal eu queria passar com ele em casa. Eu queria que ele estivesse em casa comigo no dia 25 de dezembro. A médica até riu da minha cara no dia, que ela falou: mãe, a gente tem crianças aqui do jeito de Arthur, já tem 3 anos, 4 anos, e Arthur, ele vai sair? Eu falei: ele vai sair. No dia 25 de dezembro, o Arthur vai estar comigo em casa, passando o primeiro Natal dele em casa. Para muitas pessoas, passar o Natal é coisa besta, mas para mim não. Para mim, que estava naquele processo praticamente sozinha com ele, lidando com ele, né? Não tinha apoio de ninguém, era só eu. Então, para mim, ele passar o Natal comigo, há 11 anos atrás, significaria muito para mim. E eu pedi para Deus isso para mim. E a médica pegou e falou: então eu vou te internar com ele. Eu fiquei 2 dias internada com o Arthur, né? Cuidando, não dormindo, que mãe não dorme. Fiquei 2 dias ali internada com o Arthur e a médica todo dia ia lá. Aí Arthur já não vomitava mais à noite, ele dormia bem, ele se alimentava, ele continuava com a sonda, mas ele tomava a mamadeira dele, porque ele não mamou, ele não teve força para sugar. 300 ml, Arthur demorava 1h30 para mamar. 30 ml, Arthur demorava 1h30 para mamar. Arthur não tinha força para sugar. E ali foi na paciência, pedindo em oração, pedindo a Deus. E quando foi no dia 24 de dezembro, no dia 21 de dezembro, a médica chegou para mim e falou assim: mãe, vamos pesar o Arthur? Falei: vamos. Se o Arthur tiver engordado 100 gramas, você vai continuar aqui internada com ele, até ele engordar as 200 gramas que a gente precisa, porque Arthur só vai sair do hospital quando ele tiver 3 quilos. E Arthur não chegava a esses 3 quilos nunca. Eu falei: não, tudo bem, doutora. Arthur ele vai estar pesando mais de 3 quilos. Ela riu na minha cara, né? E tinha uma enfermeira que ela ficava olhando aquilo, olhava assim pra mim, olhava, e ela quietinha na dela. Aí ela pegou e falou bem assim, a médica chegou pra essa enfermeira e falou assim: vamos pesar o Arthur? Aí ela: sim, mas eu quero pesar ele pelado. E ela sempre pesava ele de fraldinha, de roupa, né? Nesse dia ela pesou ele peladinho. Aí eu falei: ok. Aí ela: mãe, se o Arthur tiver engordado, você sai hoje, senão você vai continuar aqui. Eu falei: não, mas ele engordou. Pode ter certeza que Arthur tá com mais de 3 quilos. Ela riu. Aí a enfermeira abaixou a cabeça. Quando ela pesou o Arthur tava com 3 quilos e 100 gramas. Aí ela chegou pra mim e falou bem assim: como?